Alô, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Conversando Agro aqui na TV Minuano, esse programa em coprodução com a AgroEffective, trazendo todas as semanas, sempre sábados às 10h30 da manhã, com reapresentação domingo também às 10h30 da manhã, assuntos que norteiam o setor agropecuário gaúcho e brasileiro. E nesta semana a gente vai falar sobre um tema que foi muito debatido e discutido neste mês de janeiro, que foi o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e os efeitos para o agronegócio. Como é que está esse jogo? Quem sai ganhando? Quem sai perdendo? E, para isso, a gente vai trazer aqui dois especialistas. O assessor de Relações Internacionais da Farsul, o Renan Raim dos Santos, e também pesquisador do Departamento de Economia e Estatística do Estado, o Ricardo Leães. Antes de a gente conversar com eles, vamos começar o programa, como sempre, com a previsão do tempo. Quem está conosco hoje, trazendo a informação, é Ieda Risco. Na próxima semana, a atuação de um sistema de alta pressão deve manter o tempo estável na maior parte do Rio Grande do Sul. Neste sábado, o tempo firme predomina em grande parte do estado, mas no litoral e áreas próximas podem ocorrer pancadas isoladas de chuva no fim do dia. De domingo até quarta-feira, a previsão indica tempo seco e sem chuva significativa na maioria das regiões, com temperaturas em queda neste sábado e em elevação a partir de domingo. Ao longo da semana, os volumes de chuva podem chegar até 50 milímetros em pontos isolados da serra e dos campos de cima da serra, enquanto na fronteira oeste os acumulados devem ficar abaixo de 10 milímetros. Muito bem, esta é a previsão da semana para o tempo e nós vamos começar o nosso assunto agora, trazendo aqui o Renan, agradecendo a presença dele também. E, Renan, em linhas gerais, assim, como é que está essa situação do acordo nessas indas e vindas? Teve de assinatura, depois teve também algumas outras questões aí que puderam colocar isso em banho-maria ainda. Prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Nestor, obrigado pelo convite, poder falar desse assunto tão importante. É um acordo que é bastante relevante para o nosso agronegócio brasileiro e gaúcho, apesar das suas imperfeições no acordo e as questões extras que os europeus colocam à mesa como forma de protecionismo. O acordo continua sendo uma boa oportunidade para o nosso agronegócio. E tu te refere a essa questão de como o acordo acontece agora. Bom, agora com o acordo na Corte Europeia de Justiça vai ser avaliado, tem um bom tempo aí para ser avaliado para que possa então ser votado novamente e entrar em vigor, né? Se não entrar de maneira provisória, mas aí tem um custo político aí bastante pesado justamente pelo lobby aí da agricultura europeia que é contra o acordo. Pois bem, eu vou trazer agora então aqui para a sua apresentação e consideração inicial o Ricardo Leães. Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco e também como é que está havendo esse acordo nesse início que se demorou tanto, mas parece que ainda não está totalmente finalizado, né? Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Nestor, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui também com o Renan, debatendo um tema que sim, é um tema muito importante para o Brasil, em especial para o Rio Grande do Sul e mais ainda para o agronegócio gaúcho. Bom, a primeira questão que nós não podemos esquecer é que esse acordo levou muitos anos para sair do papel, pelo menos para ser assinado, justamente pela resistência dos setores do agro europeu. A União Europeia há muito tempo tem uma política protecionista muito clara, porque considera, até mesmo pelos traumas da guerra do passado, que não pode depender integralmente de importações de alimentos do exterior. Eles têm uma preocupação muito grande de ter um agro forte. A grande questão é que o agro aqui do Mercosul ele é muito mais competitivo do que o agro europeu. Então, em um cenário de pleno livre comércio, muito certamente nós acabaríamos levando vantagem em relação aos nossos concorrentes europeus. E é justamente por conta desse fator que há essa resistência, em especial em países como França, Bélgica, Polônia, Hungria, países que estão receosos com essa situação. Só que a grande questão é que nos últimos anos nós observamos uma mudança nessas perspectivas, porque
a Alemanha, em especial, está passando por uma gravíssima crise econômica. E, por conta disso, eles estão buscando novos mercados de todas as sortes. Até por isso que o acordo está sendo chamado na Alemanha como um acordo de carros por vacas, porque eles querem novos mercados para exportar os seus bens industriais e, ao mesmo tempo, consideram necessária a chegada de mercadorias aqui dos países sul-americanos. Mas é claro que as tensões ainda permanecem, de modo que ainda não possamos ter a certeza de que o acordo vai sair do papel, mas isso se torna cada vez mais possível. Muito bem, antes de a gente continuar com os nossos dois convidados aqui, a gente vai dar aquela interrupção rápida para trazer também um assunto importante, que são as cotações do mercado agropecuário. Arthur Chagas chega com os números nessa semana. Arroz em casca, preço médio de R$ 52,12 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 122,50 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 60 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 121,22 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 54,95 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 11,28 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,15 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 12,88 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,42 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,95 o quilo vivo. Bom, essas são as cotações dos produtos agropecuários. Eu volto agora com o Renan para falar justamente que benefícios, quem sai ganhando no agronegócio, especialmente com esses acordos. O Ricardo falou ali da questão de troca dos carros por vacas, né? Mas a gente sabe que o agro em si vai ter portas abertas em muitos setores, né? A gente pode pontuar aí quem sai ganhando nesse caso, com tudo, digamos assim, regularizado? Perfeito, eu acho que para a nossa audiência ter um pouco de contextualizar a relevância então da União Europeia para o nosso agro, eles recebem mais ou menos 15% do que o agronegócio brasileiro exporta hoje. Isso dá cerca de 25 bilhões de dólares. É o segundo maior cliente do agronegócio gaúcho e brasileiro também. Nas exportações, aí, nós vemos soja, tanto em farelo quanto em grãos, o café, a celulose, madeira, suco de laranja, carnes. E veja que é uma pauta... E é uma pauta bastante ampla quando a gente começa a analisar assim, os produtos mais pulverizados. São muitos produtos que a gente exporta. Outro ponto importante, o acordo prevê uma abertura ampla e gradual. A União Europeia vai eliminar a tarifa de 93% da sua pauta. Com um período de desgravação, é o período que demora para a tarifa reduzir ao ponto mínimo que ela vai chegar, de até 10 anos. Então vejam que tem uma janela aí em muitos produtos para que a gente possa atingir aquela tarifa final, que por muitas vão ser zero. O Mercosul, por outro lado, 91% das suas tarifas em uma janela de 15 anos. Então veja que o Mercosul tem 5 anos a mais na sua desgravação máxima, o que já mostra que tem uma diferença de sensibilidade. Temos alguns setores muito sensíveis aqui no Mercosul, então temos até 15 anos. O que nós vemos são oportunidades para praticamente todos os produtos, porque, como tu viste, 93% das linhas tarifárias terão redução tarifária. Mas existem alguns produtos extremamente relevantes que o acesso se dará através de cotas. Então, essas cotas, eu exporto um volume X, depende do produto, com uma tarifa reduzida ou tarifa zero. As carnes, por exemplo, vão ficar com uma tarifa intracota, ou seja, a tarifa dentro da cota, daquele volume específico, de 99 mil toneladas, de 7,5%. E depois, o que eu passar desse volume
volta para a tarifa normal, tarifa que já era aplicada anteriormente. Então, mesmo nos produtos sensíveis, nós temos ganhos reduzidos, ganhos não tão amplos. E no resto, nos que não são esses produtos sensíveis, nós temos grandes ganhos. E as frutas são um bom exemplo disso, onde a gente não vai ter cota, vai ter uma liberalização bastante grande. Então as frutas são um dos grandes vencedores para entrar no mercado europeu, falando de agronegócio. Então eu acho que esse dá uma dimensão do que a gente vai ter. Nós teremos acesso para muitos produtos, alguns produtos sensíveis deles, e daí entra carne de frango, entra carne bovina, mel, a questão os queijos também tem cotas, tem aí então uma proteção, um acesso limitado. Mas depois a gente pode até falar mais, isso é o que está no acordo, isso é o que foi negociado. Ainda existe uma camada fora do acordo de protecionismo que foi introduzido, assim, digamos, aos 45 do segundo tempo, que pode, por muitas vezes, em muitas situações, inviabilizar o comércio. Então, acho que esse é um ponto de muita atenção, que é um ponto que nos preocupa aqui na FARSUL. Bom, e passando agora para o Ricardo também nos falar sobre o outro lado, né? Quem é que também tem quem ganhe, mas também vai ter quem não vai ter tanta vantagem assim. Como é que também se vê nessa posição dessa economia, nessa relação de troca, Ricardo? Pois então, Nestora, eu acho que a grande questão quando a gente avalia todo o acordo de livre comércio é observar os seus termos, porque muitas pessoas pensam que um acordo dessa natureza ele simplesmente elimina todas as tarifas alfandegárias de lado a lado. E não é assim, como muito bem colocou o Renan. Existe uma discrepância que se dá em torno das negociações, porque cada país tem setores econômicos que são considerados mais importantes, mais sensíveis e, portanto, que merecem uma proteção maior. Então, acho muito importante que a gente não faça uma avaliação ideológica do acordo. Uma avaliação ideológica quer dizer que ele é simplesmente bom ou que ele é simplesmente ruim. A gente precisa, em primeiro lugar, observar quais são os termos dessa negociação. E é nesse sentido que a questão vai ficando um pouco mais espinhosa, porque alguns setores que a gente poderia ter um ganho maior, isso não necessariamente vai acontecer, porque, como o Renan colocou, existem salvaguardas, existem cotas que, na prática, limitam um crescimento muito grande do comércio e até, de alguma forma, mostram que essa preocupação europeia parece um tanto quanto exagerada. Certamente serão setores menos sensíveis, portanto, setores que não contam com a concorrência europeia, aqueles que vão se beneficiar mais, como é o caso das frutas também. Agora, o grande risco para o Brasil e para o Rio Grande do Sul é que essa realidade que está sendo colocada na Alemanha de um acordo entre carros e vacas se materialize. A gente não pode lidar com esse cenário. Esse acordo, se ele for implementado, ele tem que servir também para que o Brasil consiga receber investimentos industriais, para que consiga ter ganhos de produtividade, ganhos em termos tecnológicos, porque senão o resultado líquido do acordo para o país vai ser negativo, embora alguns setores possam se beneficiar dele. Muito bem, depois dessa segunda rodada, a gente vai agora trazer aqui as notícias do agronegócio, que foi notícia essa semana. Volta com a gente aqui no programa Ieda Risco. Capão do Leão recebeu a coletiva de imprensa da 36ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas. O evento ocorre de 24 a 26 de fevereiro e tem expectativa de mais de 20 mil participantes. A programação discute cenário econômico, tecnologia e mercado da ourizicultura. Pesquisas com tecnologias da Illicit Plant na cultura da soja apontaram ganho médio próximo de 5 sacas por hectare e taxa de vitória superior a 90%. Os ensaios foram realizados em condições reais e analisaram a resposta da cultura a estresses abióticos, como seca e variações climáticas. Os resultados indicam maior estabilidade produtiva ao longo do ciclo da soja. Felipe Rezende transformou a rotina com búfalos na fazenda Cantão, em Minas Gerais, em conteúdo digital para desmistificar a espécie. Catarina, a favorita, virou personagem dos vídeos e ajudou o perfil a ultrapassar 200 mil seguidores. A iniciativa aproxima o público urbano da bubalinocultura.
Essas foram as notícias da semana e agora eu vou com os nossos convidados, iniciando pelo Renan, com um ponto que é aquele ponto de quem está em casa assistindo, do nosso consumidor. O que representa, a gente fala tanto em bastidores políticos, em negociações, economia, mas o que no fundo vai representar para aquela pessoa que está em casa nos assistindo? Vai ter benefícios de produtos importados, algum problema de produtos também que vão ser mais amplamente exportados, que pode trazer algum problema aqui. Como é que isso reflete também para o nosso público, Renan? Bom, Nestor, só queria tocar mais num ponto que o Ricardo mencionou e que eu acompanho o trabalho dele no DE, um pesquisador brilhante, a questão dos carros e vacas. Do jeito que o acordo se foi assinado, essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso é inquestionável. O que nos preocupa é que, com as salvaguardas unilaterais da legislação da União Europeia, uma legislação que não é negociada com o Mercosul, onde eu tenho um aumento de 5% no volume importado de um produto que venha do Mercosul, por exemplo, a carne bovina, ou um preço 5% mais barato do que é o preço na União Europeia, eles já podem abrir investigações automáticas, tem gatilhos automáticos, monitoramento, gatilhos automáticos para suspender esse benefício tarifário. Então veja que a CNA fez uma nota a respeito desse assunto. Ano passado, as exportações de carne bovina para a União Europeia, sem acordo, aumentaram em 70%. Agora, se eles colocam uma legislação na mesa onde um aumento de 5% basta para não ter o benefício tarifário, nós estamos nem trocando carros e vacas. Nós estamos numa situação de apenas receber. Porque a ideia de um acordo de livre comércio é a ampliação do comércio. E tu ter uma restrição, barreiras tão rígidas, e aí nem entramos na questão da lei antidesmatamento europeia, que não respeita a legislação nacional brasileira. Veja, a gente pode estar entrando num acordo em que na teoria se liberaliza o comércio, mas que na verdade os europeus podem ter instrumentos que eles ficam constantemente interrompendo o fluxo comercial e os benefícios tarifários. E eu já passo a bola para o Ricardo Leães para complementar também esses pontos aí que já foram levantados também pelo Renan. Bom, primeiro, antes de a gente responder a tua pergunta, Nestor, eu acho que o Renan foi muito feliz quando ele disse que a intenção do acordo é que seja vacas por carros, mas que talvez a gente fique até sem as vacas, né? Eu acho que esse ponto ele é bem relevante e ele é preocupante, porque é exatamente isso, né? Se blocos econômicos, se países assinam um acordo de livre comércio, a intenção é que o comércio aumente. Mesmo que alguns setores fiquem mais protegidos, a intenção é que o comércio aumente. E o risco mesmo que nós temos é de ficar apenas com a parte negativa, de apenas receber determinadas mercadorias da União Europeia, que possam inclusive levar à falência de determinados setores econômicos brasileiros ou sul-americanos, sem necessariamente ter uma contrapartida. Muito bem, a gente já está chegando ao final do programa, mas antes de a gente ir só para as despedidas dos nossos dois convidados, a gente faz mais uma interrupção, trazendo o que vai ser destaque na agenda do agro na próxima semana. Volta com a gente, Arthur Chagas. O Mancha Crioula será realizado de 5 a 7 de fevereiro de 2026 no Sindicato Rural de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. O evento reúne criadores e profissionais com programação voltada à avaliação morfológica e funcional de cavalos crioulos das pelagens tobiana, oveira e bragada. A organização aposta na estrutura do parque e na proximidade com grandes centros para ampliar a participação do público.
A 48ª Expofeira de Ovinos Meia Lã será realizada de 4 a 8 de fevereiro no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Erval. A programação inclui o 31º Rematão de Ovinos e o 21º Concurso de Borregas, com foco na produção e na genética ovina. O evento integra o calendário regional e reúne criadores, técnicos e público ligado à ovinocultura. Esses são os eventos do agronegócio na semana. Eu vou pedir 30 segundinhos rápido para cada um dos nossos convidados, começando pelo Renan, aí para as considerações finais e despedidas. Renan, muito obrigado já pela participação aqui no programa. Nestor e Ricardo, obrigado pelo debate e pela oportunidade. É um acordo que para o agro ele é bom, mas ele não é ótimo. Ele não é um acordo que... ele é um acordo bastante limitado, na verdade, na questão dos produtos mais relevantes das nossas exportações, e ainda vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte. A questão do acordo estar na Corte de Justiça Europeia, se ele será implementado a parte comercial de maneira provisória ou não, isso tem um custo político lá para os eurodeputados. Então, a questão da internalização no Brasil costuma levar em média 4 anos para internalizar um acordo. Então a gente ainda vai ter muita oportunidade para conversar sobre esse assunto. Obrigado, Renan, e também deixo para o Ricardo também o agradecimento pela disponibilidade de estar aqui com a gente e essas considerações aí finais, 30 segundos. Nestor, eu agradeço o convite e agradeço ao Renan pela participação nesse debate. Acho que foi um debate muito profícuo. Nós conseguimos, dentro das limitações do tempo, abordar algumas das questões mais espinhosas, porque esse acordo ele é importante e, mais do que isso, a gente não pode simplesmente tomar uma posição contrária ou favorável sem analisar os meandros, os detalhes. É justamente isso que a gente precisa fazer. Vai demorar tempo para esse acordo entrar em vigor, então temos que aproveitar esse período para informar as pessoas, para que elas entendam exatamente o que está acontecendo. Agradeço então aos nossos 2 convidados pela participação aqui conosco. Lembrando sempre, todos os sábados, 10h30 da manhã, com representação domingos, às 10h30 da manhã, o nosso Conversando Agro aqui, que você pode acompanhar também via redes sociais. Acompanhe nos canais da TV Minuano, no Instagram, também pelo YouTube, além também nos canais da AgroEffective, no seu Instagram, no Spotify também o nosso conteúdo do programa O Campo e Notícia, que traz esse final de semana, o programa de rádio, uma entrevista sobre a safra de uva no Rio Grande do Sul. A gente vai ficando por aqui, voltamos na próxima semana com mais um tema aqui no Conversando Agro. Até mais!